Boa noite, paz do Senhor. Tem alguém por aí? Fala comigo. Ó, Trioli Perfumes, abraço Eros, abraço Rayara, irmã Cida, Let Show, abraço. Adriano Penteados, ó, Let Show e a Let Dutra, paz seja com vocês. Oi, Vivi, Daisy, bora gente, chama esse povo aí. Aleluia. O Deisiane Souza, Edilei Barber, o melhor cabeleireiro da região de Venda Nova. Pega sua água aí, que já já nós vamos estar falando da palavra do Senhor. Hoje nós não teremos um louvor porque, você já viu, né? Louvor não é muito, no caso, minha praia. Não, negócio de cantar, não sei muito bem esse negócio, não. Eunice, isso, Edilei Barber, meu barbeiro, há anos. Leire, da arte criativa, meu socorro, a Leire nos socorreu aqui agora, aqui, glória a Deus. Vamos lá. É chique, né, gente? E o legal é que é o seguinte, a Eni tá aqui falando comigo para falar isso, falar aquilo, fazer o que mesmo? Joia? Onde é que aperta o joia aqui? Sabrina, Copiartes. Vai entrando aí, gente, que já já. Débora. Isso, a Débora tem uma página lá legal, gente. Segue lá depois. Oi, Luísa. Vai entrando aí, gente. Nós estamos estabilizando aqui, nós tivemos um probleminha aqui. E olha, dentro de 5 minutinhos eu vou estar entrando, tá? Com a palavra já. Vou estar orando com vocês e com a palavra. Vai entrando aí. Glória a Deus, louvado seja Deus. Bem, nós estamos fazendo essa live em virtude de que os cultos não podem ser presenciais, esse período aí que a gente está vivendo. Então, é o seguinte, nós vamos estar trazendo essa palavra e o Senhor vai estar abençoando sua vida. Nós estamos naquele propósito de reaja, né? Ou seja, aquele propósito de você estar reagindo. Deus está trazendo algo grande. Levante-se e reaja. E esse tema, dentro desse período, é maravilhoso, porque nós estamos precisando realmente reagir. Os dias têm sido muito difíceis e nós estamos aí cumprindo essa ordem de que, nesse momento, nós não podemos estar com os cultos presenciais. Mas, o Senhor já deu estratégia e no domingo nós vamos ter uma excelente oportunidade de cultuar o Senhor de uma forma diferente. Você vai, no caso, gostar. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero orar com você agora pela sua casa. Eu quero orar agora por você, para que você esteja sendo aí ricamente abençoado. Irmã Eni, confere para mim, direito, falando que a luz sumiu aí. A luz não, a voz sumiu. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus na sua vida. E aí, voltou aí, Edilei? Tá dando para ouvir agora? Me fala aí, tá dando para ouvir, gente? Fala se vocês estão me ouvindo aí. Tá beleza aí? Aumenta o som do seu aí então, Edilei. Maravilha.
Eu quero orar com você agora. Maravilha, glória a Deus. Está dando para ouvir aí, beleza. Fala com o pessoal aí para poder se assentar, seja pela tela do seu computador, do seu celular ou da televisão. Vamos estar ligados nesse culto porque o Senhor hoje tem uma bênção maravilhosa para você. Amém? Aleluia. Deus, em nome de Cristo Jesus, quero rogar ao Senhor agora pela vida dos meus irmãos que se ajuntam, Senhor meu Deus, nesse momento, para estarmos, ó Deus Todo-Poderoso, falando desse culto, Senhor meu Deus, maravilhoso. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com a provisão agora na vida de cada um, trazendo, ó Deus Todo-Poderoso, refrigério, trazendo, Senhor meu Deus, luz, trazendo, ó Deus Todo-Poderoso, da sua paz. Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, manifesta seu poder e opera da sua graça. Que nós tenhamos entendimento dessa palavra e que, ó Deus, essa palavra entre dentro dos nossos corações e, Senhor meu Deus, ela seja lançada, ó Deus, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés e que nós possamos ver a potente mão do Senhor sobre nossas vidas. Deus, é no nome de Jesus que eu te apresento agora cada lar, te apresento cada pessoa, cada alma, Senhor meu Deus, que está a nos ouvir, a nos ver, seja, Senhor meu Deus, todo da forma que for, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite, Deus, esse lar, Senhor meu Deus, é a sua igreja. Então manifesta agora do seu poder. Espírito Santo, entra agora com provisão, em nome de Jesus, e abençoa a vida dos teus servos. Amém, queridos? O culto hoje é na sua casa. Amém? Teve uma irmã aí que achou chique, né? Nossa, maravilha, o pastor hoje vai fazer o culto na minha casa. Eu estou na sua casa hoje. Você que está aí assistindo, você que está aí nos ouvindo, hoje nós estamos juntos dentro da sua casa. Que maravilha poder estar na sua casa e poder falar de Jesus. Olha, nós temos trabalhado esse propósito, desde janeiro nós estamos trabalhando propósitos. O primeiro propósito foi lançar as redes, o segundo propósito foi no mês de fevereiro, que foi ser transformado na mão do oleiro, e agora o terceiro, gente, que é, no caso, reagir. Lançar a rede e ser transformado. O momento agora é de reagir. E uma forma de reagir, amados, é pela palavra de Deus. A única forma que nós podemos reagir a qualquer coisa é pela palavra de Deus. Então, vamos compreender que quarta-feira nós tivemos uma pregadora lá e ela chamou bem a atenção porque as nossas quartas-feiras, nossos cultos, eles têm o nome de quarta eficaz. Ou seja, nós oramos pelas famílias principalmente. E olha, que essa quarta seja realmente eficaz. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Josué, capítulo de número... Josué não, abra em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo de número 17. E olha para você ver o que é que Jesus Cristo vem falar com você nessa noite. Jeremias, capítulo de número 17. Enquanto você abre aí, eu tomo água aqui. O Espírito Santo de Deus, ele se faz presente aí na sua vida, ele se faz presente aqui através dessa live. A palavra do Senhor está entrando dentro da sua casa nessa noite. Amados, nos tempos passados, é interessante que o evangelho vem do grego evangelion, e significa boas novas. O evangelho ele era levado às pessoas e era de forma muito difícil. Nós temos uma leitura de um senhor chamado Banks, me parece que ele era americano, e é interessante. Ele trabalhava ali na região do Amazonas com a população ribeirinha e no livro de evangelismo dele, ele diz que saía de madrugada, às 4 ou 5 da manhã, numa canoa e passava o dia inteiro quase que no rio para levar o evangelho, para levar uma palavra a uma pessoa, para levar o evangelho a um irmão, a uma família. E eu louvo a Deus hoje porque, olha, nós não podemos fazer o culto lá na igreja em virtude de
uma ordem, no caso do nosso governador, do nosso prefeito, em virtude desse lockdown. Mas olha para você ver, eu posso entrar na sua casa, eu posso, no caso, estar trabalhando agora com você. Nós podemos agora estar falando de Cristo Jesus através dessa linha aqui, que é a rede social, que é a mídia, que é a internet, através do Instagram, que agora, olha para você ver como é que é maravilhoso. Olha, Deus sempre tem uma porta aberta. Então, em nome de Jesus Cristo, seja realmente abençoado, porque nos tempos passados as pessoas usavam burricos, usavam cavalos, usavam carroças, usavam uma forma, no caso de canoa, para levar o evangelho. Passavam-se dias andando, e hoje eu estou aqui na minha casa, eu não estou na igreja nesse momento, e eu posso estar falando com você na sua casa. Então olha para você ver como é que Deus, no caso, ele tem sido bondoso e tem facilitado as nossas vidas. E olha, em nome de Cristo Jesus, seja ricamente abençoado nessa noite. O nosso tema é reaja, amém? E eu vou te dar essas bases hoje para você estar reagindo contra as adversidades que nós temos enfrentado no dia a dia e que estão um pouco apertadas nesse momento. No livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo de número 5, está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço e aparta-se do coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha para você ver, maldito o homem que confia no homem. Deus não está dizendo para nós não confiarmos uns nos outros, porque senão ele não diria para nós amarmos uns aos outros. O que ele está dizendo é que a nossa confiança, ela deve estar unicamente nele, que a nossa confiança tem que estar nele, que a nossa confiança tem que estar voltada para ele. Ou seja, confiança é uma entrega, confiança é um compromisso, confiança é uma responsabilidade. Assim sendo, nós devemos ter confiança só em Deus. Amém? Então, o que acontece? Muitas das vezes as pessoas, elas não compreendem essa máxima. E ela, no caso, aí fica falando, maldito o homem que confia no homem. Não, maldito o homem que coloca a confiança dele no homem, ao invés de confiar em Deus. Ou seja, o seu socorro vem do Senhor. Amém? Olha para você ver. Nós vemos um determinado homem que sai da escravidão, sai do Egito, a caminho de uma terra prometida, logo depois do seu líder, no caso Deus, no caso recolhê-lo, que foi Moisés. Então, nós vemos que Josué, ele confia em Deus, e no Josué capítulo de número 6, nós vemos que ele se coloca de frente do problema, ele se coloca de frente das muralhas. E ali, ele fica ali olhando para aquelas muralhas, e ali vem um varão, ali vem um príncipe do Senhor, e fala com ele como ele deve agir. E fala com ele que ele tem que, no caso, colocar os sacerdotes à frente, a arca à frente, que eles devem, no caso, passar em silêncio durante 6 dias, e no 7º dia eles devem então gritar. Queridos, 6 dias Deus trabalhou, no 7º dia Deus descansou. 6 dias aqueles homens ficaram ali, imagina, de frente daquelas muralhas, quase que impossíveis de ser transponíveis, de ser, no caso aí, transpassadas, e eles ficaram ali. E aí o que acontece? Eles olharam ali uma imensa dificuldade. Eles olharam ali algo praticamente impossível. Ali não tinha braço de homem. Ali somente Deus poderia, no caso, dar a vitória para eles. E aí o príncipe do Senhor vem e fala com ele o que é que ele tem que fazer. Ele então obedece aquilo que lhe foi instruído. E ele então, ele consegue, no caso, ver ali a mão do Senhor. Mas eu quero trazer para você aqui algo muito interessante, que muitas vezes,
Quando você está diante de problemas grandes, problemas intransponíveis, pessoas, elas vêm e tentam desanimar você. É por isso que você não deve confiar no homem para poder resolver os seus problemas, mas confiar em Deus, que tem a solução para ele. Então olha só para você ver. Ali Josué, ele fica ali de frente daquelas muralhas e vem ali, no caso do Senhor, e fala com ele o que fazer. Quando nós lemos o texto que está escrito assim, Josué capítulo 6, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, ou seja, os seus soldados. Versículo 3, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Olha, eu acredito que muitas pessoas ali chegaram para Josué e falaram assim, isso é loucura. Olha, isso não vai acontecer. Olha, é impossível de isso cair. Eu acredito que muita gente chegou ali perto de Josué e até não falou nada, mas mostrou para ele a incredulidade de que eles poderiam passar aquela cidade, porque o texto diz que ela estava rigorosamente fechada. Ela estava rigorosamente trancada. Impossível de ser transpassada. E aí nós vemos então que o anjo chega e dá estratégia para Josué de como é que vai fazer. Olha, essa situação que nós temos vivido, Deus nos dá estratégia do que fazer. Mas é o seguinte, não é correndo do problema, não é no caso aí colocando o problema maior do que Deus. É você orando e buscando de Deus o que fazer, porque Josué se colocou de frente do problema. O anjo do Senhor veio e deu instrução a ele, porque é propósito de Deus que nós possamos estar vencendo as dificuldades, porque Deus tem uma terra prometida para nós, a saber, chamada Jerusalém. Deus, ele enviou o filho dele para morrer na cruz para nós, para que nós voltássemos a ele, para que nós voltássemos ao céu, para que nós adorássemos, para que ele pudesse vir buscar a igreja. Então Jesus nos garante a vitória, e o Senhor peleja por nós. Então compreenda que seja qual for a situação que você estiver vivendo nesse momento, acalma seu coração, acalma sua alma, porque Deus vai trazer refrigério para você, Deus vai trazer luz para você, Deus vai trazer um anjo para poder guiar você, querido. Agora compreenda que pode ser também o Espírito Santo a falar ao teu coração aquilo que você deve fazer. A palavra de Deus, em todo tempo ela te dá instrução. Cada versículo é um passo que você dá na sua vida, traz para a sua vida. Então, em nome de Cristo Jesus, olha só para você ver o que é que Deus está falando com você hoje, que é para você reagir, que as muralhas vão cair. Deus está dizendo para você hoje que é para você reagir, porque Ele quer colocar você num lugar além do que você está. Meu querido, olha para você ver. Josué confiou em Deus. E olha, diante da dúvida de muitos, diante da murmuração de muitos, e olha, muitos devem ter duvidado dele, muitos devem ter desacreditado, muitos devem ter querido voltar, no caso, de novo para onde vieram. Porque tem muita gente que quer voltar de novo para de onde veio.
Então Deus está falando com você hoje, que onde tiver uma muralha na sua frente, se ela se chamar Covid, o anjo do Senhor, o príncipe do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem domínio sobre ela. E em nome de Jesus, se você conhece alguém que está enfermo, se você no caso tem alguém enfermo na tua casa, eu estou liberando uma palavra de bênção, em nome de Jesus Cristo, eu estou liberando uma palavra de cura, e eu estou liberando uma palavra agora, que o Senhor guarda a sua casa desse mal, em nome de Jesus. Compreenda que o Senhor está falando com você que a muralha vai cair. Talvez você está aí com dificuldade, com contas para poder pagar, e ali você não está trabalhando. Talvez você está aí com dificuldades de, no caso, estar trazendo alimento para a tua casa e você não está trabalhando. O Senhor te traz o socorro. Ele é o seu socorro bem presente na angústia. E ele está falando assim, não acredita na mão do homem não, não acredita no prefeito Carlinho não, não acredita no governador Zema não, não acredita em Lula nem em Bolsonaro não, acredita em Deus que é Senhor do céu e da terra. É Deus que dá vitória. 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 Declara isso para você, declara dentro da sua casa, que quem alimenta a sua casa, quem veste a tua casa, quem supre a sua casa, quem alimenta a sua casa, quem no caso traz vitória na sua casa, é Deus. Talvez você no caso fica com esperança no seu trabalho, com esperança na sua loja, com esperança no seu emprego. Meu querido, é Jesus que é provedor de todas as coisas. Entenda que o Espírito Santo de Deus, ele faz uma obra para você em todo o tempo. Você só precisa crer. E por isso Deus está mandando falar com você aqui hoje. É para você reagir diante de qualquer adversidade. Não é para você, no caso, ficar olhando para aquilo que o inimigo, no caso, está falando, para aquilo que os outros estão falando com você. Olha, nós vemos na palavra do Senhor algo muito interessante ali no livro de Marcos. Abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Marcos, no capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4. Receba essa bênção aí na sua casa, porque Deus quer acalmar, Deus quer trazer calmaria para você. Marcos capítulo de número 4. Eu quero ministrar essa calmaria na sua vida. O Senhor está falando para quê? Para você confiar nele e não confiar naquilo que os homens estão dizendo, ou naquilo que o homem pode trazer, mas para confiar em Deus. Deus está falando com você que as muralhas elas vão cair ao chão. Deus está falando com você que é para você olhar para o problema, porque o príncipe do Senhor ou o Espírito Santo virá e vai te dar estratégia. E você vai passar para poder chegar no seu objetivo. Porque Deus tem um propósito, que você tenha, no caso, vida aqui nesse tempo presente e tenha salvação também no tempo vindouro. Em nome de Jesus. Marcos capítulo de número 4, isso mesmo. A partir do versículo de número 35, nós vemos assim, ó. Olha quem no caso aí ele está falando. Ele está falando é para você. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Misericórdia, hein? E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eita glória! Presta atenção numa coisa. Esse vento, meu querido, vai passar. Esse vento vai passar. E se ele não passar, Jesus está falando aqui que você pode, no caso, mandar ele se aquietar. Jesus está falando aqui que você pode mandar ele se aquietar e esse mar bravio, talvez que você está vivendo, vai se acalmar. Ele está dizendo, aquieta.
Aquieta seu coração. Aquieta sua alma, que muitas das vezes a sua alma são os seus pensamentos, suas preocupações, são suas dores. É você não saber como ou o que fazer. E ele está dizendo, aquieta, aquieta. Deus está falando para você se acalmar. Talvez você está tendo um vento aí na vida financeira em virtude da pandemia. Aquieta, porque eu nunca vi um justo ou sua descendência mendigar pão. Está escrito, aquieta. Até quando você vai viver sem fé? Ele está perguntando aqui. Aqui está escrito, está escrito. E diz-lhes, por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? O Senhor está falando que a timidez nos impede de declarar nossa vitória, que a timidez nos impede de declarar as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, que a timidez nos impede de receber aquilo que Ele conquistou lá no Calvário, quando Ele entregou o Espírito e diz, está consumado, e aí houve um raio, houve um trovão, houve um grande barulho, e ali era dia, ali o céu enegreceu, porque se cumpriu aquilo que Deus havia falado. Se cumpriu aquilo que Deus havia prometido. De Gênesis a Apocalipse, você vê Deus cumprindo as suas promessas. E Jesus Cristo está trazendo agora aqui para você uma alusão de que você muitas das vezes é tímido. Ou seja, Ele está falando assim, olha, manda o problema se aquietar. O problema tem aumentado, manda ele se aquietar. Tem no caso aí feito muito barulho, manda ele se calar. É o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está no seu barco, esse barco que você chama coração, esse barco que você chama mente, esse barco que você chama alma, esse barco que é a palavra do Senhor. Ele está dizendo, acalma. Porque, meu querido, tem muita gente desesperada. Tem hora que até eu também falo assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí eu pego e paro. A palavra do Senhor diz, aqui para você agora, talvez você está com uma situação na vida financeira aí, talvez você está com uma situação no casamento, talvez com uma situação na vida sentimental, talvez saúde, talvez uma situação ministerial, no seu ministério. O Senhor está dizendo para você, o Senhor está dizendo para você, olha, manda que o problema se aquete. Ele está dizendo para você, manda o problema se aquietar. Aqui o que nós vemos é que o mar estava revolto, as águas entravam dentro do barco, e ali aquele povo, aqueles discípulos ali, eles ficaram desesperados, e eles acordaram Jesus, que repousava tranquilamente numa almofada. E aí Jesus Cristo se levanta e o socorre. Talvez você esteja desesperado com algo, Jesus Cristo quer te socorrer também. Talvez você ainda seja tímido, mas se você não é tímido, manda o problema se acalmar, manda ele se aquietar, manda ele calar a boca. Porque eu imagino que as muitas águas faziam muito barulho, as muitas águas caíam dentro do barco, as muitas águas ali assustavam. Quem conhece o mar sabe como ele é forte, como ele é bravio muitas das vezes. As ondas ali estouravam aquele barco, corria o risco de todo mundo morrer ali. E Jesus Cristo fala assim, por que você é tímido? Jesus está falando assim, ó, manda o problema, no caso aquietar, manda o problema calar. Talvez tenha alguém aí te perseguindo, talvez tenha alguém aí falando, talvez tenha alguém aí fazendo qualquer coisa que está te inquietando. Manda se calar. Ó, você quer ver uma coisa? Tem um pessoal que é do Pasquim é jornal. Tem um pessoal que é do Pasquim do diabo. É Pasquim do Satanás. Eu não costumo taxar tudo como demônio, não. Mas tem o Pasquim de Satanás. Tem uma rede de televisão aí que ela tem o Pasquim do demônio. Parece que o demônio vai lá, escreve e manda que eles leiam e eles só falam disso. Hoje à tarde, por acaso, a televisão estava ligada, depois, no caso de uma reportagem de futebol, aí entrou esse jornal. E é interessante que esse jornal
Eu já observei todas as vezes que ele entra, eu troco de canal, ou se eu estou passando de canal, ou se está, no caso, ligado aí alguém vendo, porque aqui em casa cada um tem liberdade de ver o que quer. E tem alguns que gostam de determinadas programações. E aí o que acontece? Cada um tem liberdade para assistir o que quer. Mas eu também tenho liberdade de dar instrução. E aí já entrou o jornal, no caso assim, morre não sei quantos, morre não sei quantos. Morreu tantos, no caso morreu tantos. Meu Deus do céu! Ô crente, acorda! João 10:10, Jesus diz, Satanás veio para matar, para roubar e destruir. E eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Hoje na boca do crente, ouve-se mais falar de morte do que de vida. Jesus te chamou para falar de vida, para ter uma boca erudita. Se a morte está batendo na porta aí, manda ela se aquietar. Se a morte está batendo na porta aí, se é no seu casamento, se é na sua saúde, manda ela se aquietar. Se ela está fazendo muito barulho, manda ela, no caso, se aquietar, manda ela se calar. O que é que você está ouvindo, meu querido? Morte, 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 morte. Para de ouvir essa palavra morte. Porque senão você fica um zumbi, você morre em vida. Para de ouvir essa palavra morte, 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 morte. Começa a declarar vida, 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 vida. Procure coisas que te tragam vida, 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 vida. Você deve confiar em Deus. Você deve confiar em Deus. Jesus Cristo, ele diz assim, eu os chamei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Jesus Cristo não nos chamou para viver morte, não. Jesus Cristo nos chamou para a vida. Ele te chama para a vida. Se Ele te chama para a vida, para de viver morte, para de ficar escutando só morte, para de ser doutrinado. Você quer ser doutrinado? Seja doutrinado pela palavra do Senhor Jesus Cristo, pela palavra de Deus, porque ela traz vida eterna. Irmãos, vamos acordar. Entenda, você fica aí esperando socorro no caso do presidente, do governador, do prefeito, do vereador. Cadê esse povo? Onde está esse povo? E quando eles vêm falar, eles só trazem a má notícia, eles não trazem solução. Eles não trazem bênção, eles não trazem luz, eles só trazem trevas. Maldito o homem que confia no homem. É isso que Jeremias aqui está falando no capítulo 17, versículo de número 5. O homem que fica esperando, entendeu? Que o outro, no caso, traga para ele a bênção. Jesus está falando que é só ele que tem caminho, é só ele que é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde é que você está buscando caminho, verdade e vida em homem? Eu sou homem igual você, eu sou gente igual você, eu passo tribulações igual você. Talvez com a diferença de que em vez de eu ficar falando morte, 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 eu declaro vida, 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 vida e vida. Você pode declarar também vida, você deve declarar vida, você precisa declarar vida. Receba o Espírito Santo de Deus aí, não seja tímido. Deus está dizendo para mim, para você nessa noite, para nós não sermos tímidos. Deus está falando para nós levantarmos, Deus está falando para nós orarmos. Deus está dizendo, ora, declara vida, declara saúde, declara paz em meio à sofridão, ao sofrimento. Declara luz, declara verdade, declara vida eterna, declara o caminho que é Cristo Jesus. Muitas das vezes nós vemos pessoas enfermas e a gente, no caso, não faz nada. Em nome de Jesus, seja curado.
Deus está mandando a gente ser ousado, não ser tímido. Uma pessoa tímida, ela se cala, ela fica em silêncio, ela fica oprimida. Jesus está falando para nós não sermos esse tipo de pessoa. Ele está mandando nós sermos ousados. Ele está mandando nós termos fé. Ele está mandando que a gente opere sinais e maravilhas no nome dele. Porque aqui, quando ele acalma o mar, quando ele manda o vento aqui se calar, imagina o barulho que estava ali naquele lugar, imagina a turbulência que estava ali naquele lugar. O que ele faz? Ele levanta, toma uma posição e pergunta: opa, está escrito aqui, por que sois tão tímidos? Aí dentro da sua casa declara aí que enfermidade não vai entrar aí não. Seja Covid ou seja qual for, não vai entrar não. E se entrar, Deus vai dar o livramento. Compreenda que muitas das vezes, assim como Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus no caso os livrou na fornalha. Deus não livrou do problema, mas livrou no problema. Nós vemos que Daniel entrou na cova dos leões. Talvez o mal ele até entre, mas é nele que Deus vai te dar, no caso ali, a solução. Que você vai encarar, você vai batalhar, você vai declarar, e Deus vai te livrar, Deus vai te abençoar. Eu creio. Eu creio, e Deus está falando assim, ó, você quer ver sinais, você quer ver maravilha, não seja tímido, se levanta, encara o inimigo de frente, porque o reino de Deus é tomado com esforço. Se esforça, tenha bom ânimo, foi isso que Deus falou com Josué, porque eu serei contigo. E Deus tem uma terra prometida para nós, e Ele já enviou o Filho dele, Ele já derrubou as muralhas de Jericó, Ele já abriu o mar, então é só nós passarmos. Mas nós temos que declarar, porque tem um inimigo das nossas almas que quer nos roubar essas bênçãos. Então aqui eu vejo então, que Jesus fala assim, olha, por que vocês são tímidos? Por que vocês estão deixando, no caso aí, esse medo vir sobre vocês? Por que vocês estão deixando esse desespero entrar no coração de vocês? Por que vocês estão deixando aí, entendeu? De olhar para as coisas? Por que vocês estão entrando dentro da caverna? Estão sendo oprimidos? Estão sendo escravizados? Estão sendo sujeitados? Por que vocês estão vivendo isso? O Senhor está mandando nós levantarmos e reagirmos. Dentro da sua casa, você se levanta e declara, a enfermidade aqui está repreendida, a miséria aqui está repreendida, os laços de morte aqui está repreendido. Nós declaramos a paz, porque Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas dores, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Então vamos compreender que Ele tem domínio de todas as coisas, sobre o céu e sobre a terra. Gente, para de olhar para problemas. Deus está mandando que você reaja. É no tempo de dificuldade que Deus opera grandes milagres. É no tempo de dores que Deus opera grandes milagres, que Deus faz grandes obras. É no tempo de dificuldade que Deus sempre operou em prol dos seus. Mas você precisa se levantar, você precisa crer, você precisa declarar. E Ele está dizendo para você não ser tímido. Então se levante, então declare. Encara o inimigo. Josué não correu das muralhas, não. Ele ficou na frente dela ali, olhando para ela. Como é que ela vai cair? Onde é que ela vai cair? E o anjo foi lá e falou com ele o que era para fazer. Deus dá a instrução. Os discípulos ficaram apertados, ficaram com medo. Jesus Cristo levantou e falou com eles como é que era para fazer. Jesus Cristo falou com eles, ó, é só ter fé, é fé, e bate de frente com o inimigo. Você tem que ter fé, você tem que declarar. É o que Ele está falando comigo e com você nessa noite. Eu declaro sobre a sua casa a cura, a libertação, a salvação, a sua, a dos seus amigos. Eu declaro em nome de Jesus. Compreenda o que Deus está fazendo. Aleluia. E aí, para poder, no caso, chegar com você a um consenso, a palavra do Senhor, ela vem me instruir de que em meio à tempestade nós vemos algo aqui transformador,
que o homem só tem êxito quando ele recorre a Deus. Aqueles homens, eles estavam em dificuldade. Jesus Cristo estava no barco deles. E eles tiveram livramento quando eles recorreram a Jesus. Sua reação deve ser de fé. Busque Jesus. Creia em Jesus. Aleluia. Você deve confiar em Deus. Ele disse: eu sou a voz. Eu sou a voz. João era a voz que clamava no deserto. Mas ele disse: eu sou a voz. Jesus é a voz. Você precisa ouvir essa voz. E ele nos chamou para que nós dessemos fruto e que o fruto permanecesse. Deus quer fazer milagre na sua vida e na vida de outros, através da sua vida. Quando você se levantar para encarar, no caso ali, o inimigo, quando você levantar para poder encarar o inimigo dentro da sua casa, na vida dos outros, quando você se levantar para declarar vitória, quando você interceder pelo outro, Jesus Cristo vai lá acalmar a tempestade no barco dele. Jesus quer te usar. Ele quer te usar. Permita ser usado. Preste atenção. Deixa eu voltar aqui. Conforme nós temos ouvido e visto, as mídias, os canais de televisão, as rádios, as conversas, elas só falam em morte. Morte, morte, morte. Cerceamento de liberdade. Cerceamento de liberdade. Ou seja, você não tem mais liberdade para ir e para vir. E só fala em morte. Deixa eu falar com você uma coisa. Para de preocupar com esse negócio aí. Para de preocupar com o braço do homem. E se preocupa quando Jesus voltar. Preocupa com a sua salvação. Preocupa, no caso, com a salvação do outro. Você manda um monte de gente usar máscara. Muitas das vezes tem pessoas que você conhece que não ficam em ambiente que, no caso aí, pessoas usam máscaras. E elas reclamam. Eu vi na mídia outro dia que um senhor agrediu o outro porque ele estava sem máscara e espirrou dentro, no caso, de um restaurante. O povo está louco. Você não é louco, não. Não igual ele, você é louco por Jesus. Então entenda uma coisa, Deus está dizendo para você nessa noite, profetizar a vida. João 10:10, Satanás veio matar, roubar e destruir. Morte. Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida. Para de falar em morte, começa a falar em vida. Para de, no caso aí, ouvir os detratores. Para de ouvir o pasquim de Satanás. Reaja. Davi, ele chegou num determinado lugar, onde tinha uma guarnição de exército que era de Israel, e uma outra guarnição que era dos filisteus. E já há 40 dias, psicologicamente, falando em morte, aquele gigante chamado Golias afrontava o povo de Deus. Ele chegava diante do exército e dizia, e batia no seu escudo e dizia: tem homem aí para lutar comigo? Se vencer, nós serviremos. Mas se eu vencer, vocês vão servir. E isso foi uma semana, isso foi 2 semanas, isso foi 3 semanas, isso foi 4 semanas. Isso foi 5 semanas. Isso foi 40 dias. O povo foi humilhado. O povo foi rebaixado. O povo foi pisado. Aqueles homens já estavam todos ali psicologicamente, de tanto ouvir aquele homem falar que ia matá-los. Eles já estavam destruídos por dentro. Eles já não tinham mais ânimo para a peleja. Eles não tinham mais ânimo para a vida. Eles já estavam humilhados, envergonhados, sujeitados à humilhação. Assim tem sido esses dias também. Assim muitas das vezes é a sua enfermidade, é a sua vida sentimental, é a sua vida profissional, é a sua vida com Deus.
Sempre tem um inimigo confrontando você, te chamando de fraco, de fracassado, de perdedor, de, no caso, incapacitado, de insuficiente. Mas o Senhor Jesus, o que é que Ele faz? Ele entra com provisão. Porque Ele veio trazer vida e vida com abundância. E Ele próprio diz, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então evita aquilo que está trazendo destruição para você, porque muitas das vezes você também é mexeriqueiro. Você gosta de ficar comentando desgraça, gosta de ficar comentando dor, gosta de ficar falando de coisa ruim. A sua boca é santa, tem que sair coisa boa, tem que sair coisa perfeita. Entenda que nós vivemos na luta, mas em tudo nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro lado. O Senhor me livra da seta que voa ao meu dia. O Senhor me livra da mortandade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O inimigo até vai querer desconstruir você, mas a palavra ela te reconstrói. Então, em nome de Jesus, entenda que ali aqueles homens estavam sendo humilhados naquele vale ali, na beira daquele ribeiro, e aí chega Davi. Deus envia um anjo, Deus envia o Espírito Santo, Deus envia o próprio Jesus para poder te libertar. 40 dias ali, sendo humilhados, sendo no caso pisado, como fracassados, aqueles homens já desanimados, o psicológico deles já tinha ido embora, talvez o seu também já está caído, você já está enfraquecido, você já está, no caso aí, já sofrido, talvez você está aí angustiado. Olha, o Senhor manda lhe dizer que ali Ele mandou Davi com um propósito. Deus tem propósito para a sua vida, Ele vai mandar alguém para te ajudar, Ele vai te mandar socorro, Ele vai te mandar a bênção, Ele vai te mandar a paz, Ele vai te mandar o renovo, Ele vai te mandar a saúde, Ele vai mandar o cuidado para você. Mas você tem que reagir. Levante-se e reaja. Levante-se e reaja. Mas como, pastor, eu vou reagir? Simples, começa orando, começa buscando a presença de Deus, começa declarando coisas boas, começa declarando que o mal não vai alcançar a sua casa, que o mal não vai te alcançar, mas que a bênção de Deus vai se cumprir na sua vida, que o que Deus, no caso, falou, vai se cumprir na sua vida. Porque Ele nos dá o livramento. 2 propósitos Deus tinha na vida de Davi: de que ele fosse um servo, um adorador, e de que ele livrasse Israel. Talvez dentro da sua casa é você que vai livrar a sua casa. Talvez você dentro da sua casa é que vai ser o ponto de luz. Talvez você dentro da sua casa que vai ser o elo que liga Deus à sua família. Mas você tem que começar a falar coisas boas, em vez de falar de morte, em vez de falar de derrota, em vez de falar de dificuldade, em vez de falar de impossibilidade, você tem que falar, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, o Senhor me dará a vitória. Davi reagiu diante da humilhação, diante da vergonha, diante do medo. Deus está falando com você para reagir. Meu querido, confia no Senhor. Recapitular com você. Deus manda lhe dizer, não confia no homem não. A má notícia vai vir. A notícia de morte vai vir. Josafá estava lá tranquilo lá. Quando disseram para ele, está vindo 3 reinos aí para poder te atacar, para poder te destruir. Ele se pôs de jejum, se pôs em oração, foi para a casa do Senhor e orou. Deus nos dê livramento. E Deus mandou o anjo e consumiu aqueles 3 reinos. Deus manda o anjo, no caso, para você também. Jesus Cristo lá no deserto foi tentado. Quando ele resistiu à tentação, o anjo chegou e serviu ele. Josué, diante da dificuldade, diante de algo impossível, Deus mandou o anjo e a muralha caiu. A sua também vai cair. Se tem uma muralha na sua frente, em nome de Jesus, eu profetizo que ela caia. Se no seu barco tem um alarido muito grande, tem muito barulho,
Está no caso aí, se entendeu? O caso cheirando a morte, afogamento. Eu profetizo o livramento, porque o Senhor Jesus está nesse barco. E Ele está falando para você não ser tímido. Ele está falando com você para você ir até o doente e orar para que ele seja curado, para você não ser tímido. Ele está falando para você ir até o endemoniado e orar, para poder, no caso, expulsar. Ele está falando para você não ser tímido. Ele está falando com você que Ele te dá o socorro. Ele vai à frente, quebrando cadeias, quebrando correntes, despedaçando o jugo, destruindo muralhas. Ele vai na frente. Então, em nome de Cristo Jesus, compreenda que nessa noite Deus está te chamando para reagir. Reaja. O que eu estou fazendo aqui? Reagindo, meu querido. Falando com você que Satanás não presta, se entendeu? No caso que é fracassado. Mas que Jesus é bom e paga bem. Quem poderia comprar você pelo preço que Ele pagou? Ele paga bem. O homem não poderia comprar você pelo preço que Ele pagou. Então, em nome de Jesus, vamos orar. Amém? Porque, olha, se tiver um gigante aí, hoje vai cair. Se tiver um barulho aí, entendeu? Se tiver um vento forte, hoje, no caso, vai aquietar. Se tiver uma muralha, vai cair por terra. Porque nós estamos aqui nessa noite para reagir. Nos impedir de estar cultuando hoje, dentro do templo do Senhor. Mas a sua casa, a partir de hoje, passa a ser o templo restauração, o templo do Senhor. A sua casa, a partir de hoje, passa a ser a igreja do Senhor. Porque eles impediram da gente estar cultuando dentro do templo. Mas eles não nos podem impedir, no caso nós de adorarmos e estarmos aqui falando de Jesus. Então eu quero orar com você. Fala com quem está perto de você aí, para poder parar de fazer o que está fazendo, para poder orar junto com você. Porque se for muralha, está caindo. Se for vento forte, está acalmando. Se for no caso gigante, está sendo derrotado. Então eu quero agora reagir como Davi reagiu. Anulando o espírito da humilhação, o espírito da vergonha, o espírito do medo. E da timidez, porque talvez você é tímido e muita coisa acontece ao seu redor, você vê e não faz nada. Deus está mandando você reagir. Deus está mandando você se prostrar diante do problema. Deus está falando com você para derrubar o gigante. Olha para você ver, eu vou ler de novo. Marcos capítulo 4, versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ele está falando com você para ser ousado, para que você possa vencer em todas as batalhas. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Cristo Jesus, essa casa, Senhor meu Deus, que permitiu a minha entrada dentro dela, essa casa que nessa noite, ó Deus, é a comunidade evangélica Templo da Restauração, é a casa desse irmão, é a extensão da igreja do Senhor. Meu Deus, eu quero ministrar aqui, com a permissão desse irmão, dessa irmã, que a humilhação, Senhor meu Deus, seja ela na área que for, está repreendida. Que a vergonha, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, seja na área que for, está repreendido. Que o espírito de medo, em nome de Jesus, na área que for, está repreendido. Nós reagimos aqui, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, contra a timidez que impede o teu povo de orar e de declarar a vitória. Nós reagimos aqui, Deus, contra o espírito imundo que impede o teu povo de perseverar, que muitas das vezes caminha e para no meio do caminho e é roubado e saqueado. Nós reagimos aqui, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e declaramos que essa enfermidade, essa Covid, ela está repreendida em nome de Jesus, que ela não pode nos acometer. Nós repreendemos aqui o espírito de miséria sobre aqueles, ó Deus, que têm necessidade. Entra com socorro.
É no nome de Jesus que eu entro dentro dessa casa e repreendo todo o mal e declaro que contra essa casa, Senhor meu Deus, não pode e não vale encantamento. É no nome de Jesus que eu declaro nessa noite a vitória do Senhor. Que você seja ricamente abençoado, que você seja ricamente curado, que você seja ricamente liberto e que em nome de Jesus você possa se levantar nessa noite com a autoridade do Senhor e declarar que Satanás, que veio matar, roubar e destruir, não tem poder sobre a sua casa nem sobre a sua vida. Porque você não é mais tímido, porque você se levanta com autoridade. Que as muralhas, elas caem ao chão, porque o Senhor Jesus tem um propósito que você ultrapasse, que você, no caso, caminhe, para chegar onde Ele, no caso, prometeu que você chegaria. Em nome de Jesus, todo mal está repreendido. Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo. Muito obrigado por abrir essa porta para que nós pudéssemos entrar e levar o Evangelho, as boas novas do Senhor. Toma posse desses versículos porque eles são chaves para você, no caso, abrir portas. Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo. Nós, no domingo, estamos com um planejamento e nós vamos comunicar a você, tempo da restauração, como é que vai ser, como nós vamos, no caso, estar fazendo esses cultos. E em nome de Jesus Cristo, eu declaro a sua vitória desde já. Eu declaro desde já a sua vitória. Esteja firme, esteja orando. A igreja está aberta de 7 da manhã para oração até as 8 e de 8 às 11 para atendimento pastoral, aconselhamento. Então, se você quer, se você precisa de uma oração, de um conselho, nós estamos ali para poder estar te dando. De 8 até às 11, aconselhamento pastoral, e de 7 às 8, oração por suas necessidades. Amanhã, quinta-feira, eu aguardo você lá. Se levanta, reaja, e Deus vai te dar a vitória. Irmãos da intercessão, a nossa irmã Adriana pediu para estar orando por uma criança e pela família. Em nome de Jesus, esteja orando por cada criança do templo, por cada adulto do templo e principalmente por aqueles que lhes são enviados, porque as pessoas contam com vocês. Irmãos, os dízimos e ofertas, as contas continuam chegando aí na sua casa. E se você quer amarrar o devorador, a igreja está aberta, vai lá e leva o seu dízimo e sua oferta também. Nesse tempo, principalmente, nós precisamos muito, porque tem irmãos necessitados. O Senhor te abençoe, o Senhor te dê a paz, o Senhor te dê cura e o Senhor te liberte de todo mal. Muito obrigado pela oportunidade de adentrar a sua casa e partilhar essa palavra com você. Você, pessoa especial, em nome de Jesus, você pode estar abençoando a igreja através também dos Pix, que nós vamos estar enviando para vocês. Tem um grupo, né, onde vocês não respondem, mas vocês podem receber, no caso, notificações da igreja. Nós vamos estar enviando um Pix, onde você pode transferir seu dízimo, ou sua oferta, ou seu voto. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre sua vida, até a volta do autor e consumador da nossa fé, a saber, Cristo Jesus. Nossa live está encerrada e até amanhã ou domingo. Encerrar vídeo.